Olá, pessoal. Demorou um pouquinho, mas vamos começar gravar a nossa instrução do projeto SP Capital Regional 2024, Onda 1, tá? Vamos lá. Antes de a gente iniciar isso aqui, essa instrução do questionário, eu quero fazer alguns apontamentos aqui com vocês, tá legal? Então, primeira coisa, eu quero falar com vocês a respeito do arrolamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Compartilhar o rolamento. Esse mapa que está aparecendo, aqui para vocês, é um modelo, é um mapa lá do lajeado, é apenas um modelo, tá? Então, isto aqui é o setor censitário onde vai ser trabalhado, tá? Então, é dentro dessa área demarcada aqui é que nós vamos trabalhar. Por onde que nós vamos começar esse campo? Nós vamos começar sempre pela numeração do quarteirão que está lá. Quarteirão 1, quarteirão 2, quarteirão 3, por aí afora. Então, nesse mapa aqui, por exemplo, esse aqui seria o quarteirão 1, esse o 2 e esse aqui o quarteirão 3. A gente começaria por onde? Pelo canto superior esquerdo, encosto o ombro na parede e vamos nos encaminhando para o lado direito. E vamos fazer todos os lados desse quarteirão. Aqui tem uma rua sem saída, entra, contorna ela, volta, tá? Entra aqui, continua nessa rua sem saída, a mesma coisa, e vai até completar o quarteirão aqui em cima. Terminando esse quarteirão, não consegui completar a cota, venho para o quarteirão 2, começo no canto superior esquerdo e faço a mesma coisa, tá? Gente, seguinte, vou bater na primeira casa aqui em cima no quarteirão 1, tá? A pessoa me atendeu, respondeu a pesquisa, eu pulo 2 casas e bato na terceira. Não respondeu a pesquisa, seja lá por qual motivo for, bato na casa seguinte, na casa seguinte, na casa seguinte, até que alguém me atenda e responda a pesquisa. Respondeu a pesquisa, pulo 2 casas e continuo batendo até aparecer outra pessoa que responda a pesquisa. E assim sucessivamente. Tá legal? Então, esse é um exemplo que eu queria dar para vocês aqui do arrolamento, tá? Agora eu quero mostrar aqui para vocês quero mostrar aqui para vocês a grade de cota. Só um instantinho. Só um instantinho. Compartilhar. Então, essa daqui é a nova grade de cota, tá? Tá bem diferente do que a gente estava acostumado a trabalhar, mas simplificou, acho que ficou bem melhor aqui. Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho o número do ponto, está aqui, ponto 1, né? Bairro de Barra Funda, eu tenho que fazer 12 entrevistas aqui, e aqui está a distribuição da minha cota. Então, masculino e 16 a 17 anos eu tenho que fazer uma, 18 a 24 nada, 25 a 34 uma, 35 a 44 uma, 45 a 59 uma, 60 anos mais uma. E aqui a cota de feminino. Então, vamos lá, mesma coisa, 16 a 17 nada, 18 a 24 uma, 25 a 34 uma, 35 a 44 uma, 45 a 59 duas e 60 ou mais 2 entrevistas, tá? No total aqui 7, com 5, 12 entrevistas. Pessoal, façam a cota exatamente como está aqui. Só fure a cota caso seja permitido ou orientado pela Lúcia ou pela Amélia, ou caso elas peçam para que se fure a cota. Caso contrário, essa cota é religiosa, vocês têm que fazer exatamente o que está aí, tá legal? Não façam errado. Preste bastante atenção com relação ao número do ponto que está na sua cota. Vou explicar lá no questionário o que costuma acontecer com isso aí, quando a gente não presta atenção nisso, tá? Bom, outro ponto que eu quero deixar claro com vocês aqui é com relação aos cartões, tá? Todas as perguntas onde tem que se apresentar o cartão, está escrito lá, apresentar cartão 1,
cartão 3 ou 4, o que seja. Tem que apresentar o cartão, tem que mostrar o cartão para a pessoa, dar o cartão na mão da pessoa para que ela veja e responda em cima daquilo. Se ela não souber ler ou tiver dificuldade de ler, você leia o cartão junto com ela, auxilie, mas tem que dar o cartão, tá? Se não der o cartão, corre o risco dessa entrevista ser anulada, tá? Pronto. Outro ponto importantíssimo e que vira e mexe, está dando muito problema, é com relação à leitura das perguntas. Você tem que ler a pergunta na íntegra, não mude nada, não dê interpretação em nada. Leia exatamente do jeito que está escrito no questionário, tá bom? Para que todo mundo faça igual, tá? Bom, vamos agora para o questionário em si. Interromper aqui. Apresentação. Só um instantinho. Só um instantinho que eu já chego lá. Pronto. Estamos aqui com o questionário agora. Pronto. Estou aqui. Bom, gente, é o seguinte. Quando eu falei a respeito do ponto lá na grade de cotas, preste atenção no número de pontos que está lá para você marcar aqui corretamente o número do ponto, para você não estar fazendo entrevistas no ponto de outra pessoa, ou que outra pessoa faça no seu ponto. Mas para que isso não aconteça, você tem que marcar exatamente aqui o número do ponto que está marcando lá na cota. Naquela nossa cota, o exemplo era o ponto 1. Então, eu vou vir aqui e vou digitar o ponto 1, que não é o caso, eu não tenho aqui nesse lote da onda 1. Mas supondo que fosse o ponto 3, o ponto 24, que seja, tá? Então vamos lá. Ponto 24, marquei, é o que está lá na sua cota. Próximo. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Sérgio, eu sou entrevistador da São Paulo Pesquisas. Nós estamos fazendo uma pesquisa. Você poderia responder algumas perguntas? Próximo. Você tem título de eleitor e vota na cidade de São Paulo? Tem que ser sim. Se for não, vai filtrar a entrevista, tá? Tem que ser sim. Você mora nessa casa? Tem que ser morador da casa. Se ele não for morador da casa, não serve. Vai filtrar a entrevista, tá legal? Então tem que ser morador da casa. Sexo masculino ou feminino, é como a pessoa se declarar. Idade. Qual a idade? Tá? A idade nós vamos fazer de 16 em diante. Então, veja, e respeitando a cota. Então, vamos botar aqui 67. Próximo. Mostre o cartão 1. Esse ano tem eleição para prefeito. Se as eleições para prefeito fossem hoje, os candidatos fossem estes, mostrar cartão 1, em quem você votaria para prefeito de São Paulo? Tá? Resposta única. Então tá lá. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Pablo Marçal, José Luiz Atena, Tabata Amaral, Marina Helena, do Partido Novo, João Pimenta, do Partido da Causa Operária, Ricardo Sênice, Fernando Fantauzzi, Altino Prazeres Júnior, nenhum branco nulo e não sabe, é espontâneo. Marque a resposta dele. Se as eleições para prefeito fossem hoje e os candidatos fossem estes, mostrar cartão 4. Em quem você votaria para prefeito de São Paulo? Gente, parece que é a mesma coisa, mas não é. Nesse cartão aqui, 4, tem candidatos que não tem no cartão 1. E assim por diante. No cartão 1 tem candidatos que não estão no 4. Por isso,
A pessoa, não é a mesma coisa. Fala, não, não é a mesma coisa, tem nomes diferentes aí. Tá? Então, ele lê e diz para você em quem que ele votaria. Mas é para ler, não é, isso aqui é estimulado, não é espontâneo, tá? Mostra o cartão, tem que ler o cartão e falar em cima do cartão, tá? Nenhum branco nulo, não sabe, é espontâneo. Novamente, se as eleições para prefeito fossem hoje, os candidatos fossem esse, mesma coisa. Nesse cartão tem candidatos que não estão nos dois cartões anteriores. Anote, ó, nenhuma branco nulo e não sabe, é espontâneo. Se as eleições para prefeito fosse hoje, os candidatos fossem estes, mostrar cartão 6. Em quem você votaria para prefeito de São Paulo? Já tem muito menos nome do que nos outros. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Tamar Amaral, Pablo Marçal, nenhum branco nulo. É espontâneo, não sabe, é espontâneo. A eleição para prefeito de São Paulo poderá ter segundo turno. Em quem você votaria hoje se o segundo turno fosse entre Guilherme Boulos, Ricardo Nunes? Nenhum branco nulo e não sabe, espontâneo, e você nem vai ler essas opções. Você só vai falar os dois candidatos. E ele responde em quem que ele votaria. E se a eleição para segundo turno fosse hoje e os candidatos fossem Guilherme Boulos e Pablo Marçal, em quem você votaria? Nenhum branco nulo e não sabe, é espontâneo. Agora eu gostaria que você me dissesse sobre cada possível candidato a prefeito que eu falar. Cite um nome de cada vez, aplicando o rodízio. Mostre o cartão 9 para cada nome. Leia as alternativas abaixo, enumerando-as. Atenção, anote a resposta no quadro da pergunta 8 abaixo. Bom, 1, se é o único em quem você votaria. 2, se você poderia votar nele, mas também em outro. 3, se você não votaria nele de jeito nenhum. Ou 4, se você não o conhece o suficiente para decidir. Tá legal. E o que você me diz de Tabata Amaral? É o único que votaria, poderia votar, não votaria de jeito nenhum, não conhece o suficiente para votar. Não sabe, é espontâneo, tá? Pablo Marçal, mesma coisa. Ricardo Nunes, mesma coisa. Guilherme Boulos, mesma coisa. E Datena, mesma coisa. Se as eleições para prefeito fossem hoje, os candidatos fossem estes, mostrar o cartão 10. Em quem você votaria para prefeito de São Paulo? Estimulada e única, tá? Então tá lá. Ricardo Nunes, do MDB, atual prefeito de São Paulo, tem apoio do governador Tarcísio de Freitas e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Guilherme Boulos, do PSOL, tem o apoio do PT, da Marta Suplicy e do presidente Lula. Tabata Amaral, do PSB, tem o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin. Maria Helena, do Partido Novo, foi secretária do ministro Paulo Guedes do governo Bolsonaro. Pablo Marçal é coach, empresário, influencer na internet e defende o Bolsonaro. Nenhum branco e nulo e não sabe, é espontâneo, tá? Agora eu gostaria que você me dissesse, entre cada possível candidato a prefeito que eu falar, se é o único em quem você votaria, se você poderia votar nele, mas também em outro, se você não votaria nele de jeito nenhum, ou se você não o conhece o suficiente para decidir. Ricardo Nunes, do MDB, que tem como vice o coronel Melo Araújo, do PL. Tá? O único que votaria, poderia votar, não votaria de jeito nenhum, não conhece o suficiente, não sabe, é espontâneo. Guilherme Boulos, do PSOL, que tem como vice a Marta Suplicy, do PT. Se as eleições para prefeito fossem hoje, os candidatos fossem estes, em quem você votaria para prefeito de São Paulo? Mostra o cartão 12. Guilherme Boulos, do PSOL, que tem como vice a Marta Suplicy, do PT, indicada pelo Lula. Ricardo Nunes, do MDB, que tem como vice o coronel Araújo, do PL, indicado pelo Bolsonaro. Nenhum deles, e não sabe, é espontâneo.
Você diria que prefere um, votar um candidato a prefeito que tem o apoio do mostrar cartão 13 e ler as alternativas abaixo, de 1 a 4 até a interrogação. Então, vamos lá. Você diria que prefere votar um candidato a prefeito que tem o apoio do presidente Lula, do ex-presidente Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas, ex-presidente Bolsonaro, ex-governador Geraldo Alckmin, ou plano de governo e proposta que o candidato apresentar? Nenhum deles e não sabe, é espontâneo. Leia de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. Então, até aqui. Plano de governo e propostas que o candidato apresentar, nenhum deles e não sabe, é espontâneo. Tá legal? Pensando num vice na chapa do Ricardo Nunes, qual desses nomes, mostrar cartão 14, aumentaria as chances de você votar no Ricardo Nunes? Gente, não, o 14, esse é o cartão, ainda não. Então, vamos lá. Se a vice fosse a vereadora Ruth Costa, criou a Frente Parlamentar Evangélica e inseriu o gospel na virada cultural paulista. A vereadora Soraya Fernandes trabalhou no gabinete do Eduardo Bolsonaro, em Brasília, e foi secretária da Mulher no governo Tarcísio até abril de 2024. Zulaye Cobra, com larga experiência política, foi vereadora em São Paulo, deputada federal 3 vezes, candidata a vice-governadora de São Paulo na chapa de Mário Covas e foi candidata a suplente de Afife Domingues Rodrigues em eleição para o Senado. Delegada Raquel Galinatti, vice-presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil e a primeira mulher a presidir o SINDPESP, Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Coronel Melo Araújo trabalhou na Secretaria de Segurança Pública e comandou batalhões da PM em cidades do interior de São Paulo. Foi presidente da CEAGESP e comandante da Rota. Nenhum deles, e não sabe, é espontâneo. E em segundo lugar, continue mostrando o cartão 14. E em segundo lugar, quem que você... A pergunta era, pensando num vice na chapa do Ricardo Nunes, qual desses candidatos aumentaria as chances de você votar no Ricardo Nunes? Certo? E em segundo lugar, tá? Continua aqui, nenhum deles é espontâneo, tá? Pensando na cidade de um modo geral, como que se avalia o governo Ricardo Nunes da cidade de São Paulo até o momento? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Se regular, mais para bom, ou regular, mais para ruim, tá? Não sabe, é espontâneo. Pensando no bairro onde você mora, como você avalia o desempenho do governador Ricardo Nunes? Como você avalia o desempenho do governo Ricardo Nunes aqui no seu bairro até o momento? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Se regular, regular mais para bom, regular mais para ruim. Não sabe? Espontâneo. Pensando na cidade, qual dessas áreas, mostrar cartão 17, está sendo a principal e mais importante realização do governo Ricardo Nunes até o momento na cidade de São Paulo? Preste atenção no cartão 17, que vocês vão ter no joguinho de cartão de vocês 4 versões do cartão 17. 17A, 17B, 17C e 17D. Por quê? Está sendo rodiziado essas variáveis aqui, tá? Para não acontecer da pessoa ler os primeiros itens e já citar um deles logo no começo. E o resto ela acabou nem lendo, porque ele é até um pouquinho extenso. Então, por esse motivo, ele está sendo rodiziado. Então, a cada entrevista que você fizer, apresenta o cartão. Fez a primeira entrevista, apresentou o cartão 17A. Na próxima, apresenta o cartão 17B. Na outra, 17C. E assim sucessivamente, tá?
Se esqueceu o que falou na anterior, qual cartão apresentou, não tem problema. Escolha um cartão 17, qualquer um lá, e dá para a pessoa ler. O que não pode, e isso vai ser muito bem perceptível, é se você sempre usar o mesmo cartão 17 em todas as suas entrevistas. Isso vai tendenciar as respostas e vai dar para a gente perceber. Então, rodizia a apresentação dos cartões. Tá legal? Então, mostra o cartão, deixa a pessoa ler, tá? E deixa ela responder. Pensando na cidade, qual dessas áreas está sendo a principal e mais importante realização do governo Ricardo Nunes, até o momento, na cidade de São Paulo? Resposta única, tá? Então, marca o que ele disser. E em segundo lugar, tá? Continua o mesmo cartão lá. Em segundo lugar, tal coisa. E em terceiro lugar, tal coisa. E em quarto, e em quinto lugar, tá? Bom, P18. E pensando aqui no bairro em que você mora, é, qual dessas áreas, mostra o cartão 17 de novo, está sendo a principal e mais importante realização do governo Ricardo Nunes até o momento do seu bairro? Mostra o cartão, é a mesma coisa. E em segundo lugar, peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Volta, volta. Só um instantinho. Pensando na cidade de São Paulo, qual dessa? Ah, tá. Cidade de São Paulo. Tá legal. Tá. A P17 é da cidade de São Paulo. E aqui a P18, e pensando aqui no bairro em que você mora, qual dessas áreas mostra o cartão 17? Está sendo a principal e mais importante realização do governo Ricardo Nunes, até o momento. Então, no bairro agora. A anterior era na cidade de São Paulo, agora é naquele bairro em que ele mora. Então, em primeiro lugar, em segundo, terceiro e em quarto lugar. E quinto lugar. E pensando na cidade, qual dessas áreas, mostra o cartão 19, é o principal problema de São Paulo hoje e que o governo Ricardo Nunes deveria dar mais atenção, tá? Em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar e quinto lugar. Pensando no seu bairro, qual dessas áreas, mostra o cartão 19, é o principal problema hoje do bairro onde você mora e que o governo Ricardo Nunes deveria dar mais atenção. Mesma coisa, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Falando agora do Estado. O governador Tarcísio de Freitas vai completar 1 ano e 6 meses de mandato. Na sua opinião, o governo de Tarcísio de Freitas está sendo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Se regular, pergunte: regular mais para bom ou regular mais para ruim? Não sabe? É espontâneo. O presidente Lula vai completar 1 ano e 6 meses de mandato. Na sua opinião, o presidente Lula está sendo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Se regular, pergunte: regular mais para bom ou regular mais para ruim? Não sabe? É espontâneo. Bolsonaro foi presidente do Brasil de 2019 a 2022. De um modo geral, como você avalia o governo Bolsonaro nesse período? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Se regular, pergunte: regular mais para bom ou regular mais para ruim? Não sabe? Espontâneo. Você diria que, leia cada item abaixo, de 1 a 4 até a interrogação. Você diria que, com certeza, votaria no Lula nas próximas eleições e em todas as eleições de que ele concorrer, votaria no Lula nas próximas eleições e poderia votar nele em outras eleições, mas também poderia votar em outros candidatos, não votaria no Lula nas próximas eleições, mas poderia votar nele em outras eleições, ou com certeza não votaria de jeito nenhum no Lula, nem na próxima eleição, nem em outras eleições que ele concorrer. Não sabe, é espontâneo.
Você diria que, leia cada item abaixo, de 1 a 4 até a interrogação. Com certeza votaria no Bolsonaro na próxima eleição e em todas as eleições em que ele concorrer. Votaria no Bolsonaro na próxima eleição e poderia votar nele em outras eleições, mas também poderia votar em outros candidatos. Não votaria no Bolsonaro nas próximas eleições, na próxima eleição, mas poderia votar nele em outras eleições, ou com certeza não votaria de jeito nenhum no Bolsonaro, nem na próxima eleição e nem em outra, em qualquer que ele concorrer. Não sabe, é espontâneo. Aqui, gente, o Bolsonaro está inelegível por 8 anos. Então, ele não pode participar de eleição, nem agora nem na próxima. Tá? A princípio, não. Então, mas mesmo assim, faça a pergunta do jeito que está aí. Se alguém te questionar com relação a isso, fala assim, não, mas uma suposição. Você diria que, com certeza, tá certo? Em quem você votaria se o segundo turno da eleição para presidente fosse hoje? Em Bolsonaro ou em Lula? Nenhum branco nulo e não sabe é espontâneo. Em quem você votaria no segundo turno da eleição para presidente de 2022? Em Bolsonaro ou em Lula? Nenhum branco nulo não sabe é espontâneo. Qual é o partido político que você prefere? RU espontânea, tá? Então, se a pessoa não responder o partido como está aqui na lista, anote em outros, tá? Nomes e referências, anote. Ok? Nenhum rejeita todos e não sabe é espontâneo. E qual é o partido em que você não votaria nos candidatos dele de jeito nenhum? Tá? Mesma coisa. Nenhum rejeita todos, não sabe, gosta de todos, é espontâneo. Tá legal? Aliás, tudo aqui é espontâneo, né? Então, se não tiver exatamente, se ele não responder exatamente como está na lista, anote em outras respostas. Atualmente, quando precisa de atendimento médico, o que você faz? Ler itens de 1 a 4 até a interrogação. Se o entrevistado disser que nunca vai ao médico, pergunte: o que você faria? Tá? Então, usa ou usaria plano de saúde particular, usa ou usaria convênio de empresas ou sindicato, paga ou pagaria médico ou hospital particular, usa ou usaria o serviço público. Tá? Marca a resposta dele. Tem alguma criança que mora nessa casa e que frequenta a creche pública em São Paulo? Se sim, a creche é da prefeitura ou conveniada à prefeitura? Tá? Se sim, é da prefeitura, é conveniada. Se não tem, marca que não tem criança que frequenta essa escola, tá? E tem alguma criança que mora nessa casa e que frequenta pré-escola pública em São Paulo? Se sim, a creche é da prefeitura ou é conveniada à prefeitura? Você ou alguém que mora nesta casa está cursando entre a primeira e a quinta série do ensino fundamental municipal da Prefeitura de São Paulo? Sim, o próprio entrevistado, sim, alguém que mora na casa, não tem ninguém que frequenta entre a primeira e a quinta série do ensino fundamental municipal da Prefeitura. Até que ano da escola você estudou ou está estudando? Essa aqui, é a pergunta 3 que vai ter uma relação com a pergunta 5, tá? Então, vamos colocar aqui que ele pôs aqui o segundo grau, o ensino médio incompleto ou completo, que seja. Você faz algum trabalho remunerado?
tá? Se não trabalha, qual é a sua ocupação principal? Você só estuda, é aposentado, é dona de casa ou está desempregado? É dona ou dono de casa ou está desempregado, desempregada, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui. Sim, está trabalhando. No seu trabalho principal, você mostre o cartão, trabalho principal e leia as alternativas. Funcionário público, assalariado com carteira assinada, assalariado sem carteira assinada, conta própria regular, ele paga em INSS, conta própria temporário, bico freelance, empregador, mais de 2 empregados, ou auxiliar de família sem remuneração fixa. Vocês podem observar que nessa lista aqui, se você comparar com o cartão, não está conta própria. é, Vamos voltar aqui um pouquinho só para fazer um exemplo aqui. Autônomo universitário, tá? Então, deixa eu voltar lá para fazer o exemplo que eu quero aqui com vocês. Então, ele falou que tem o segundo grau. Como tem segundo grau, autônomo universitário não aparece aqui. Porque quem que é o autônomo universitário? O autônomo universitário é o quê? É dentista, é médico, é advogado, é jornalista, tá? É engenheiro, e mais um monte de outras coisas que, para exercer essa profissão, ele tem que ter curso superior, ele tem que ter curso universitário. Se não tiver curso universitário, ele não pode se enquadrar como liberal universitário, tá? E aí, no estudo anterior, o que aconteceu? Alguns entrevistadores, como viram que não apareceu aqui o universitário, o, por conta própria universitário, liberal universitário, o que ele fez? Ele foi lá e abriu em outras. Mas não pode, não tem sentido. Se a pessoa não tem curso universitário, ele não pode exercer a profissão que exija curso universitário. Tá? Então não insisto em ficar colocando em outras quando ele não tem curso universitário. Tá bom? Voltando lá, se a gente chegar agora aqui e colocar superior completo, trabalha, tá aqui, ó, autônomo universitário. Aí aparece a posição. Então, ele pode ser universitário e aí ele pode estar exercendo alguma atividade como universitário, mas ele pode estar desempregado, alguma outra coisa assim. O que não pode, gente, é ele não ter curso universitário e vocês insistirem em colocar essa função aqui em outros. Está errado. Isso aí vai anular questionário. Então prestem atenção nisso. Tá legal? Agora eu vou ler uma lista de religiões para que você me indique qual é a sua. Resposta única. Leia até a interrogação. Item 8. Não pergunte diretamente qual é a sua religião. Isso vai anular questionário. Muita gente chega lá e, em vez de ler, agora eu vou ler uma lista de religiões para que você me indique qual é a sua. Evangélica, Umbanda, Candomblé, Espírita, Kardecista, católico praticante, católico não praticante, judaica ou outra religião, acredita em Deus, mas não tem religião, é ateu, não acredita em Deus, é agnóstico. É isso que vocês têm que ler para a pessoa e não perguntar qual é a sua religião. Cara, a checadora que está ouvindo a entrevista detectar isso, essa entrevista vai ter anulada. Você vai ter que voltar lá no seu campo para fazer uma entrevista para substituir uma coisa que você fez errado. Não pergunte desse jeito qual a sua religião. Faça a pergunta aqui. Leia as opções para que ele escolha qual é a religião dele. Tá legal? E aí marque o que ele falar. Somando o seu salário e outras rendas com os salários e rendas das pessoas que moram com você, de quanto foi aproximadamente a renda familiar em sua casa no mês passado, tá? Mostra o cartão para ele e tem um cartão de renda lá também, no final. Você pode mostrar o cartão. Apenas para uma eventual verificação da entrevista.
Você poderia me dizer o seu nome? Bota o nome da pessoa lá, teste. Telefone fixo. Vamos ver se vai passar sem fixo. Vamos ver se vai passar sem celular. Vamos ver se vai passar sem e-mail. Próximo. Não passa. Eu tenho que ter aqui, pelo menos, o telefone celular da pessoa. Tá? Se ela recusar, tipo, não quer dar o nome, recusa. Então, vai escrever aqui, ó. Recusa. Tá? Telefone fixo não é obrigatório. Telefone celular é obrigatório. Mas se ele recusar, você vai colocar 999999, senão ele não vai passar. E-mail não é obrigatório, tá? Mas tente pegar. Agora é o seguinte: se ele recusar o telefone, vai ter que estar na gravação. Não basta só colocar 9999 aqui, não. Você tem que perguntar para ele. E ele se recusar, ele fala, não vou dar meu telefone. Pronto, beleza. Você coloca 999, mas está registrado na gravação. Tá legal? Então, gente, e clica aqui em próximo e vai para a próxima entrevista, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? A instrução. Preste bastante atenção naqueles apontamentos que eu fiz com relação ao arrolamento, a grade de cota, a apresentação do cartão, que é obrigatória, a leitura na íntegra das perguntas, atenção na anotação do número do ponto, os 4 rodízios que existem no cartão 17 e o cruzamento da P3 com a P7, que é grau de instrução com profissão. Prestem bastante atenção nisso para a gente ter o mínimo possível de volta e evitar que questionários sejam anulados, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a essa instrução, postem no grupo. Façam a pergunta lá no grupo, que a Lúcia, eu, a Amélia, a gente responde e esclarece com vocês. Tá bom? Boa sorte para todos vocês, boa sorte para todos nós. E vamos começar esse trabalho já amanhã, tá? Quase todos vocês já estão com material, estão com os tablets, os mapas, então já pode ir para campo amanhã e já começar o trabalho. Tá certo? Então, muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, boa sorte para todos vocês, tá bom? Um abraço e boa noite.